Fala galera, hoje eu vou falar sobre um dos protagonistas de anime que eu mais curto na verdade. Mesmo que eu acompanhe vários animes diferentes, com vários personagens extremamente roubados e poderosos tal, um dos meus mais favoritos acaba sendo o mais humano. Claro, um humano com suas peculiaridades. Vindo direto de No Game No Life, hoje iremos falar sobre Sora, o principal protagonista de sua série. Então se você curte o anime de No Game No Life, ou a novel, ou então até o mangá, vai saber que tem alguém por aí, né? Senta aí, bota o fone de ouvido e vamos nessa pra mais um tudo sobre Sora, um garoto de 18 anos que mede 1,75, caramba, é quase a minha altura, pesa 63 kg e se autodenomina um Niche. Como membros da família de Sora, temos Shiro, que é sua meia-irmã, sua mãe, que não teve um nome revelado, e seu pai, que também não tem um nome revelado. Ele também possui uma filha, mas que ainda não tem um nome. Bom, até onde eu li ainda não tem um nome. Ah, e se você só viu o anime e tá curioso, como assim, filha? Vai ter que continuar assistindo pra saber. Em algum momento do vídeo eu devo falar. Aparência. Sora é um jovem alto, magro, de pele clara. Ele possui cabelos pretos na light novel e marrons no anime. No entanto, parece que eu sou meio daltônico porque eu sempre vi aquilo como vermelho. Ele tem olhos vermelhos e olheiras, provavelmente devido ao fato dele passar as noites jogando. Ele é constantemente visto com um sorriso malicioso no rosto, além de usar uma camisa amarela com a frase "Eu amo a humanidade" escrita em kanji nela. Também já foi revelado que ele possui atualmente 18 anos. Personalidade. Apesar de ser um niche e fechado, Sora é extremamente extrovertido, confiante, com vitalidade e virilidade infinita. Eu não sei o que foi mais assustador, eu ter acertado a frase e eu não ter rido enquanto falava. Ele não tem medo de brincar com as pessoas, nem mesmo hesita em olhar nos olhos de uma pessoa, mesmo que ele esteja trapaceando e enganando ela. Ele é extremamente habilidoso em manipulação, mas chama isso de habilidade em negociação e diplomacia. E é esse jeito de ser que resume seu estilo de jogo. Ele é do tipo que utiliza a lógica e cálculos enquanto tenta analisar as emoções do oponente, observar suas deduções e comportamento, para entender sua tática e achar a melhor forma de manipulá-lo. Às vezes ele pode acabar sendo extremamente arrogante e falar de maneira condescendente, principalmente contra seus oponentes. No entanto, se ele for separado de Shiro por uma porta que seja, ele acaba se tornando um covarde, que acaba perdendo toda a sua confiança, determinação e crença em si mesmo. No entanto, após ele se reencontrar com ela, ele volta a seu antigo eu. Ele vê sua irmã como sua igual e parceira, por isso ele tem total confiança nela, mesmo assim ele ainda é muito protetor. Um exemplo disso é que no momento em que ele chegou no novo mundo e estava caindo, ele colocou o seu corpo entre ela e o chão, sem nem pensar duas vezes, mostrando que em sua mente ele tem a proteção de Shiro como prioridade. Embora ele seja normalmente calmo enquanto joga, às vezes ele fica muito furioso, nervoso ou então em pânico, mas evita ao máximo demonstrar isso. A primeira vez que vimos isso foi quando ele estava lutando contra Calamity. Durante a batalha ele mostrava uma personalidade calma, mas no fundo ele estava em pânico porque não sabia o que fazer. No entanto, após segurar a mão de Shiro, ele recuperou a confiança e voltou ao seu normal. Ele parece ser um pouco misantropo, pois afirma que os humanos são criaturas estúpidas e humildes, e ele até se inclui no meio disso. No entanto, ele também acredita no potencial da humanidade, mostrando que ele também é uma pessoa que tem esperanças e fantasias. Apesar de ser arrogante, manipulador e astuto, ele ama muito a sua irmã. Ele também demonstrou várias vezes que ele é um grande pervertido. Sempre que ele consegue em uma batalha, ele se esforça para conseguir fazer com que as mulheres acabem ficando nuas, de uma forma ou de outra, usando as regras. Sempre que ele consegue, ele usa sua câmera para gravar vídeos, e diz que esses vídeos serão usados como material de alto prazer. Uma vez, quando Clem conseguiu obter parte de suas memórias, ela afirmou que dentro da mente dele estava cheio de material erótico e pensamentos pervertidos, embora ele também se esforce ao máximo para impedir que Shiro veja qualquer cena mais 18. História. Passado. Quando criança, Sora vivia com seu pai biológico. Isso porque, de acordo com alguns textos não muito bem explorados, sua mãe havia morrido. Então, um certo dia, o pai de Sora acabou conhecendo a mãe biológica de Shiro, e os dois se apaixonaram e logo se casaram. Assim, Shiro e Sora acabaram se tornando meio-irmãs. Pouco tempo depois do casamento, seus pais passaram a morar juntos, e foi quando Shiro foi finalmente e formalmente apresentado a Sora. Logo no primeiro encontro dos dois,
Quando Shiro viu Sora pela primeira vez, ela murmurou: "Você é vazio", percebendo que ele estava agindo no modo automático, forçando falsos sorrisos para agradar as pessoas à sua volta, ao mesmo tempo que brincou com o nome dele, que significava vazio. Chocado ao ouvir aquele comentário, como se tivesse encontrado algo grande no meio daquele mundo vazio, Sora sorriu de verdade pela primeira vez e pediu para que ela jogasse com ele. Naquele dia, os dois jogaram 20 partidas consecutivas e no final acabou sendo um empate de 10 vitórias e 10 derrotas para cada um, embora nenhum dos dois admitisse derrota. Ele continuou com esse ambiente familiar por um bom tempo. No entanto, em um certo dia, seus pais acabaram os abandonando. Sora e Shiro já falaram que não gostam de conversar sobre isso, mas no último flashback que mostrou mais detalhes sobre aquela época, é que após aquele dia, Sora falou para Shiro: aqueles que eram chamados de pais não estão mais presentes, e depois deu a entender que eles haviam os abandonado, mas afirmando que a partir de agora seriam apenas os dois, e prometeu sempre estar junto a Shiro, não importa o que aconteça. Após isso foi quando começou a sua vida dentro dos jogos, onde eles começaram a se fechar do resto do mundo e dedicar suas vidas totalmente aos jogos. Pouco a pouco, os dois começaram a passar mais tempo juntos ainda, chegando a virar noites e dias, passando semanas no mesmo quarto sem parar de jogar. Foi também durante essa época que Sora admitiu que estava começando a criar um complexo com sua irmã, mas também falou que isso era algo natural que iria acontecer, afinal eles já estavam passando mais tempo juntos no mesmo quarto do que um casal. Nessa época também eles decidiram começar a usar uma fusão dos nomes deles como nick nos jogos, usando Sora, que pode significar céu ou vazio, e Shiro, que pode significar branco. Eles criaram o nick Kohaku, que literalmente significa nada, ou espaço em branco. No início, um era obcecado em vencer o outro em alguma partida, e por isso passava a vida se esforçando em aprender estratégias que o outro não pudesse prever. No momento em que eles pararam de jogar um contra o outro e passaram a jogar como um só contra todos os outros, eles ganharam uma sequência de vitórias interruptas e se tornaram lendas na internet, como uma lenda urbana onde um jogador desconhecido com um espaço em branco no lugar do nick aparecia durante alguma partida e derrotava todos que fossem seus inimigos sem qualquer dificuldade. Em alguns jogos, onde era necessário utilizar uma equipe de 4 pessoas, os dois sozinhos conseguiam cumprir o papel de 4 pessoas e passaram a vencer até mesmo oponentes que usavam hacks e trapaças durante as partidas. E com isso, a fama dos dois cada vez mais continuava a aumentar. Em um certo dia, eles acabaram recebendo o desafio de um autoproclamado Deus verdadeiro. Após derrotarem o tal Deus em uma partida de xadrez pela internet, eles foram transportados para outro mundo. Um mundo onde tudo era determinado por jogos e tudo era restringido por 10 certas regras. Esse era o mundo de Discworld, o mundo para qual eles foram enviados. O mundo no qual eles também começaram a acreditar que era o mundo onde eles deveriam ter realmente nascido. Um fato que é desconhecido de todos sobre o passado de Sora, sendo conhecido apenas por ele e Clame, que acabou pegando um pouco de sua memória, é que em algum ponto do passado, Sora experimentou algo extremamente violento. Clame, que até viu essas memórias, chegou a se expressar de uma forma que deixou todos muito intrigados. Ela falou: "Você pode realmente permanecer são depois de passar por tais experiências? Sabemos que isso deve ser uma memória anterior ao casamento do pai de Sora e da mãe de Shiro. Isso porque o próprio autor escreveu que aquelas memórias que Clame estava falando eram desconhecidas até mesmo para Shiro." Bom, a partir daqui é a história que você vê assistindo o anime, lendo a novel ou lendo o mangá. E agora eu vou responder aquela dúvida que você teve sobre a filha dele, que eu tinha comentado lá no começo do vídeo. Então vamos ter um pequeno spoiler, dá um pulo se você não quiser ouvir. Mais ou menos no volume 5, Sora vai se encontrar com uma certa sereia. Umas coisas vão acontecer e ele vai acabar tendo um filho com ela. Você deve estar pensando, então ele fez aquilo com ela? Na verdade não, devido à imensa fertilidade da sereia Lyra, ela é capaz de se reproduzir até mesmo com a menor quantidade de essência da alma de outra pessoa. Como por exemplo, o pequeno fragmento de alma deixado em uma mecha de cabelo de uma pessoa. Isso já seria o suficiente para
fazê-la engravidar. E é por causa disso que ela e Sora tiveram uma filha, apesar dos dois não terem tido relações. Vamos parar por aqui. E só como uma curiosidade, essa Lyra aí que eu falei, a sereia com quem o Shiro acabou tendo uma filha, acabou aparecendo em uma certa parte no filme de No Game No Life Zero. Lá no finalzinho, quando mostra a Stephanie e a raposinha, com a Stephanie carregando uma certa bolsa. Naquela bolsa você pode ver uma barbatana. Bom, aquela barbatana ali é da Lyra. Aquela cena ali é basicamente umas coisas que rolam no volume 8. Se ficou curioso com isso, então partiu ler novel, né? Habilidades. Apesar de ser um recluso, Sora tem um carisma natural e é muito hábil durante uma conversa com as pessoas. Ele tem uma eloquência perfeita, sempre sabendo exatamente o que deve dizer e não tendo problemas nenhum em lidar com pessoas ou grupos. Embora ele não seja tão inteligente quanto o Shiro quando o assunto é cálculos, ele mostra ter um QI superior, já que é melhor no quesito memória e idética, o que permite a ele aprender, entender e recordar mais facilmente das coisas, sempre conseguindo um número quase ilimitado de informações preciosas. Ele tem incríveis habilidades de observação e dedução, o que ajuda ele a elaborar planos complexos com muita rapidez. Ele também é capaz de determinar rapidamente o que seus oponentes vão fazer, com uma habilidade que ele chama de leitura fria, e também possui uma capacidade de manipulação perfeita. É tão boa que ele acaba tentando se exibir, e para conseguir fazer isso, ele se esforça para conseguir manipular as pessoas sem precisar mentir, mostrando que manipular as pessoas mentindo seria fácil. Então manipulá-las sem precisar do uso disso é seu jeito de se gabar da sua habilidade. Curiosidades. O kanji para Sora significa céu, mas também pode ser lido como cara, que significa vazio. Em uma certa ocasião, o Charapédia classificou todos os personagens de anime por sua inteligência, e Shiro acabou ganhando a posição de 5º lugar. Apesar dele ter um sério ciscom com sua irmã, isso não impede que ele dê em cima em várias mulheres que ele encontra, chegando até a admitir que tem um certo favoritismo por garotas mais jovens. Uma vez ele declarou que ele era um Nietzsche que nunca conseguiria fazer as garotas se apaixonarem. No entanto, acaba que Dibrio riu disso, porque ao longo de sua jornada ele conquistou o coração de várias delas. Algumas como Steph, a própria Dibrio e Emir Ens, e uma outra grande lista de garotas. Apesar de Sora admitir sua enorme tara por sua irmã e falar que só não faz nada porque ela ainda é de menor, no volume 7, após Shiro conseguir fazer 18 anos e aí dar permissão para que Sora faça coisas obscenas com ela, Sora evitou essa situação achando um jeito de ficar com 3 anos. Uma curiosidade bem velha sobre a obra que muitos já devem conhecer, mas é sempre bom falar de novo, é que No Game No Life foi escrita por um autor brasileiro. O dublador de Sora é Yoshitsugu Matsuoka, o mesmo dublador de Inozuki de Demon Slayer, Kirito de Sword Art Online, Bell de Dungeon Nideai, Soma de Shokugeki no Soma, o herói da espada de Shield Hero e o próprio Xiao de Genshin Impact. Bom, mas isso era tudo que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Vire membro, que isso ajuda bastante o canal. E comenta aí se você também quer mais vídeos sobre essa obra. Era só isso, nos vemos no próximo vídeo. Fui! Irmã Gamer. Que não tem ligação sanguínea. Que não tem ligação sanguínea. Deixa eu sentar no seu colo. Eu mencionei que você e eu não temos relação sanguínea. Isso seria totalmente bizarro se tivéssemos uma relação sanguínea. Você tá me entendendo, nós, tá? Hein, Shiro? Mas eu tenho 11 anos. Eu não tô ouvindo.